Seja muito bem-vindo ao canal Resumo Narrado, livro de hoje, A Menina que Roubava Livros. Introdução. A morte como narradora. Deixe-me te levar para a Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Nossa história começa sob um ponto de vista incomum. Quem nos guia por essa jornada é a própria morte. Ela observa, coleta almas e nos conta a história de uma jovem chamada Liesel Meminger. Mas, diferente do que você pode esperar, a morte não é fria e impessoal. Pelo contrário, ela observa a humanidade com curiosidade, compaixão e até mesmo cansaço. A morte é fascinada por Liesel, uma menina que sobreviveu em meio ao caos e descobriu o poder das palavras de uma forma incomum. Capítulo 1. A chegada de Liesel à Rua Rima. Liesel Meminger tem apenas 9 anos quando é enviada para morar com pais adotivos, na Rua Rima, uma rua pobre de uma pequena cidade alemã. Seus pais biológicos desapareceram, vítimas do regime nazista, e seu irmãozinho morreu durante a viagem. É durante o enterro do irmão que Liesel rouba seu primeiro livro, o Manual do Coveiro. Ela ainda não sabe ler, mas sente uma conexão imediata com o objeto. Esse pequeno furto marca o início de uma relação íntima e desesperada entre Liesel e os livros. Quando Liesel chega à casa dos Huberman, ela é recebida por Hans e Rosa Huberman. Hans, um pintor de paredes e acordeonista, é gentil e paciente. Rosa, embora dura por fora, tem um coração generoso e cuida de Liesel à sua maneira. Ao lado de Hans, Liesel começa a aprender a ler, e é nesse processo que ela encontra consolo em meio à guerra. Capítulo 2. O poder das palavras. Conforme a guerra se intensifica e a vida em Rima começa a ficar cada vez mais sombria, Liesel descobre que os livros são uma fuga, um refúgio para sua mente. Hans a ajuda com suas lições, e aos poucos, ela começa a se aventurar cada vez mais fundo no mundo das palavras. Ela rouba mais livros, alguns das cinzas das fogueiras nazistas, outros da casa da mulher do prefeito, Ilsa Hermann. As palavras que Liesel lê e escreve se tornam sua arma contra o medo e a opressão que cercam sua vida. Elas também se tornam uma forma de conforto para aqueles ao seu redor. Em um mundo onde a brutalidade domina, Liesel usa os livros para criar pequenos momentos de beleza e humanidade. Capítulo 3. Max Vandenberg, o judeu escondido. Um dos pontos mais emocionantes da história acontece quando os Huberman acolhem Max Vandenberg, um judeu fugitivo. Ele é filho de um amigo de Hans, e por isso, Hans sente que é sua obrigação escondê-lo no porão de sua casa. Max e Liesel desenvolvem uma amizade poderosa, unida pela dor, pelos sonhos e, claro, pelos livros. Max também adora histórias. Ele cria um livro para Liesel, chamado O Voador, feito a partir das páginas pintadas de branco de Mein Kampf. Nesse livro, Max escreve e desenha sua jornada, seus medos e suas esperanças. Eles se conectam profundamente, como duas almas que foram devastadas pela guerra, mas que encontram conforto nas palavras e nos contos. Max se torna uma inspiração para Liesel e os momentos que eles compartilham no porão são de amizade, resistência e sobrevivência. Ao escrever sua própria história, Max mostra a Liesel que as palavras podem criar um novo mundo, mesmo em tempos de escuridão. Capítulo 4. O roubo de livros e o crescimento de Liesel. Com o passar do tempo, Liesel se torna uma ladra de livros mais ousada. Ela rouba para ter acesso a histórias, para saciar sua curiosidade e para continuar expandindo seu mundo em meio à guerra. Liesel compartilha as histórias que rouba com Max, com seus amigos e, eventualmente, até mesmo com os moradores da Rua Rima, durante os ataques aéreos, nos abrigos subterrâneos. Ela lê em voz alta para acalmar os outros e trazer um pouco de paz em meio ao caos. Através desses momentos, vemos como a literatura tem o poder de transformar o medo em esperança e de criar laços entre as pessoas. Liesel se torna uma contadora de histórias, alguém capaz de usar as palavras para fazer com que outros sintam menos dor. Capítulo 5. Perdas e a despedida da morte. A guerra continua implacável e tragédias atingem a Rua Rima. Durante um bombardeio devastador, quase todos na rua, incluindo os pais adotivos de Liesel e seus amigos, são mortos. Liesel sobrevive, mais uma vez, protegida no porão onde costumava compartilhar suas histórias. Quando a morte finalmente a encontra,
ela recolhe as almas de todos que Liesel amava. Mas se lembra dessa garota como uma alma que enfrentou o inferno e encontrou consolo nas palavras. Liesel, em sua dor e desespero, joga fora o livro que estava escrevendo sobre sua própria vida. No entanto, a morte o recolhe, e é através desse livro que somos apresentados à sua história. A morte, mesmo sendo uma entidade imparcial, se emociona com a força e a resiliência de Liesel. Conclusão: as palavras que permanecem. A menina que roubava livros é uma história sobre perda, resiliência e o poder das palavras em tempos de desespero. Mark Zusak cria uma narrativa emocionante e única, onde a morte se torna uma observadora de uma alma humana extraordinária, e os livros se tornam muito mais do que apenas histórias, eles são instrumentos de sobrevivência e resistência. No final, Liesel sobrevive à guerra, mas carrega consigo as cicatrizes e memórias daqueles que perdeu. A morte, ao nos contar essa história, nos lembra que, mesmo em meio à destruição, as palavras e as histórias podem nos manter vivos de maneiras que nem sempre entendemos. Gostou desse resumo? Então não perca tempo e se inscreva no canal. Aqui você vai encontrar resumos detalhados e envolventes dos melhores livros, com insights poderosos para transformar sua vida. Se inscrevendo agora, você não vai perder nenhum conteúdo novo e vai ficar por dentro de tudo, o que pode te ajudar a alcançar o próximo nível. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento e crescimento.